Olá, pessoal. Tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast Tech Talks. Hoje estamos recebendo a Gislaise Nogueira de Aguiar. A Gislaise que aceitou nosso convite para mais um episódio. Vamos falar hoje sobre conformidade tributária ali dentro das organizações e da área fiscal como um todo. Mas primeiramente gostaria de agradecer ali a Tax Training Center, nossa patrocinadora dos nossos episódios. É uma plataforma voltada aos profissionais da área fiscal. Temos mais de 100 aulas ali para quem atua com RP, com SAP, quer entender um pouco mais sobre projetos. Então vai estar aqui na descrição desse vídeo o link da Tax Training. Acesse lá, dê uma olhada e saiba mais. Também, trazendo uma novidade a partir desse episódio, em agosto, dia 20 de agosto, teremos o Tax Talks Day, um evento voltado ali a falarmos dos impactos da reforma tributária no SAP e também para a empresa como um todo. Vamos trazer excelentes convidados. Também vamos deixar o link na descrição aqui embaixo. Clique e saiba mais. Gislaise, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra para nós aqui. E como de praxe, a gente sempre apresenta um pouquinho do seu currículo aqui, sempre esses mini currículos cheios de informação aqui, de uma carreira muito, muito bacana. A Gislaise é doutora em Ciências da Informação em Porto, Portugal, mestre em Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Controladoria e Finanças e contadora, sócia do portal SPED Brasil, articulista, professora de graduação e pós-graduação. Participa do grupo técnico do SPED junto ao Fisco desde 2006, atuou por 20 anos como consultora e gestora de projetos de implementação de soluções de RP com foco na gestão tributária, fiscal e contábil. Só esse pouquinho de coisa, né, Giz? Muito prazer, seja bem-vinda novamente e fala um pouquinho da sua carreira um pouquinho para nós, quem não te conhece. Obrigada, Vinícius, pelo convite. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês para falar um pouquinho dessa área que não é nem tão confusa, né, que é a área de tax. Eu, particularmente, sou aí uma profissional, como você vê meu currículo, tanto acadêmico como de negócios, né? Tive um bom período aí na parte da consultoria, efetivamente, mas atualmente sou sócia lá no portal SPED Brasil, que trabalho com conteúdo. Quem também quiser vir e se inscrever no portal, como o próprio nome está, portal SPED Brasil, um conteúdo sobre SPED, né? Que tem muita coisa aí que desde 2006... Que eu faço parte, tá? Tô lá sempre com eles lá tirando as dúvidas também. Então, assim, estamos desde 2006 discutindo esse projeto. Esse projeto que, já trazendo um pouco também para a temática que a gente vai falar hoje aqui, é um projeto que é base para a conformidade tributária, então hoje é utilizado como base. Então, eu vim aí num período, desde o início dos anos 2000, peguei uma época muito promissora na parte de implantação de solução, de SAP e soluções na área fiscal, e trabalhei com alguns softwares nacionais e internacionais também. E isso foi uma carreira meio atípica para um profissional de contabilidade, né? Foi uma mudança até desse perfil. Na época, eu lembro quando eu tive o convite para trabalhar nas empresas de software, e eu lembro bastante, Vinícius, da seleção, estava ali com vários consultores técnicos, programadores, e fui selecionada entre o meio desses profissionais, não por ter o skill técnico, e sim ter ali um conhecimento e habilidade de conhecer, né, o negócio e trabalhar de uma forma sistêmica. Eu acho que isso foi uma habilidade que eu vim desenvolvendo durante os anos, e eu acho que é uma habilidade que precisa ser trabalhada para os profissionais que querem atuar na consultora. Eu vejo muitos lives, muitas divulgações no Instagram, em várias redes, falando sobre o novo perfil desse profissional agora é um consultor. Mas a gente esquece uma série de bases que a gente precisa ter nessa formação de profissional. E, paralelamente a isso, eu sou pesquisadora também, acabei não colocando no meu currículo, mas quando a gente faz mestrado, doutorado, a gente tem que fazer pesquisas acadêmicas. Então, além disso, eu sou uma curiosa, eu gosto de estar estudando muito, então eu estou sempre lendo artigos, as pesquisas, olhando o que é tendência. E o meu assunto, quando a gente bateu esse bate-papo prévio de selecionar o tópico, eu falei: olha, Vinícius, eu estou falando de conformidade tributária e eu acho que vai ser o grande assunto, e espero aqui contribuir com vocês aqui com esse conteúdo. Maravilha, não tenho dúvida que você vai contribuir. Antes de entrar um pouquinho no assunto principal, mas você falou assim, que você participou ali
pôde viver uma época muito promissora em relação aos softwares. Com a reforma tributária, essa época vai voltar? Eu acredito completamente. Na verdade, eu até costumo muito dizer, quando alguém fala para nós, e os profissionais da área de tech estão acabando, a gente tem automação. Claro, a gente tem automação. Nós temos aí uma série de funcionalidades e é para isso mesmo. Perfeito. Eu não sou nem um pingo avessa. Aliás, é uma associação muito complicada se faz com os profissionais da área de tech, que a gente gosta de burocracia. A gente Sim. não gosta de burocracia. Eu acho que isso é um ponto importante. A gente não gosta de burocracia. Aliás, a nossa formação, principalmente para quem trabalha com techs, é ajudar o desenvolvimento do negócio. Então, É uma área estratégica, é uma né? área estratégica, ótimo, Vinícius, é uma área estratégica. Então, qual é o objetivo? A gente tem que efetivamente trabalhar para desenvolver isso. O que aconteceu com tanta obrigação acessória, burocracia, legislações sendo atualizadas com constância, o profissional da área de techs não consegue fazer o estratégico. Eu brinco que a gente trabalha com fluxo de caixa, não é fluxo de caixa, a gente fica toda hora trabalhando com realizado e não estamos conseguindo dar demanda para frente. Então, a área de techs ela tem que ser um apoio à gestão e não efetivamente ali mostrar um resultado do que aconteceu. Sim. Não é esse o objetivo, não é o objetivo da contabilidade e principalmente da área tributária. Eu acredito que a reforma vai sim trazer, não é a minha reforma ideal, o que eu penso Eu acho também que do de todos modelo. nós, né? Então, assim, não é o modelo ideal, mas que precisava ter esse sacode, essa movimentação para que efetivamente essa reforma viesse. Vamos ter uma série de percalços, porque estamos saindo aí de uma série de tributos para um número menor de tributos. Nós temos um país extremamente extenso, complexo, com muitas atividades, muitas cefas ali envolvidas. Temos aí, não podemos esquecer os municípios, muitos entes públicos envolvidos também, e que todos precisam. Uma apuração, fazer uma conciliação contábil, entregar uma obrigação acessória e vamos para frente. Não, então assim, os profissionais precisam perder o medo de tecnologia. Acho que assim, tem muito profissional que ainda tem medo da tecnologia, vê o RP, vê a solução, vê o PVA como um bicho de sete cabeças. Precisam perder o medo de entender de tecnologia. Eu acho que eles precisam também estar atento ao resultado dessa tecnologia. Então, por exemplo, você está comentando antes de gravar, eu uso soluções hoje de auditoria. Elas me dão a resposta que eu quero? Não, mas elas me dão os caminhos que eu preciso seguir para poder entregar para o meu cliente o caminho correto do ponto de vista tributário. Só que eu não vejo essa movimentação dos profissionais, sabe? A gente vai falar das empresas de software, isso, daquilo, todos são avessos a isso. Tem um ponto que eu tenho discutido bastante, ministro aula também na área de transformação digital dos profissionais de contabilidade na academia, e eu falo, não tema. Não tema, porque é um futuro, é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia. O que a gente precisa é incorporá-la, o que é mais aplicável, e eu sempre alerto isso. Nós temos também uma abundância de soluções, e eu gosto bastante. Eu falo que eu fico muito entusiasmada, Vinícius, quando nós temos a oportunidade de nos encontrarmos em eventos, em feiras. Eu sempre vou. Por mais que não sou representante de nenhuma solução, mas sempre estou lá, porque eu quero ver o que tem de novo, o que está saindo de novo, o que está sendo investido. E eu fico muito feliz quando eu vejo o número de soluções de RP. Eu trabalhei com RPs de fora e trabalhei com RPs nacionais. Tem muito RP nacional muito bom também. Então, assim, nós temos diversas soluções hoje no mercado e eu espero que tenhamos mais, porque quanto mais nós tivermos soluções, mais a capacidade de discutir ali valores e isso, custo, isso é lógico, né? Se eu tenho mais oferta, eu tenho um valor ali de investimento melhor. Isso olhando na parte de quem está adquirindo, né? E tem o ponto também do profissional saber entender também que essas tecnologias, e mais só para a gente fechar esse ponto efetivamente dos profissionais, né, no sentido de que eles entendam que a tecnologia é para trabalhar para eles. Sim. E que por mais que eu me encante, eu sou uma usuária assídua do ChatGPT agora,
eu falo que sai uma série de informações, mas o que é importante a gente entender é que a gente precisa saber o que perguntar. Sim. E aí eu acho que os profissionais, e aí entra-se as habilidades que esses profissionais têm de entender o cenário que aquele negócio está envolvido e saber como melhor utilizar essas ferramentas, essas soluções hoje. Porque, como você bem disse, gerar dados, todas elas fazem, Sim. mas o que aqueles dados, juntamente com as informações que estão sendo geradas ali, juntamente com o cenário do meu negócio, aquilo é importante comigo, porque se eu tiver só os dados e os números, ele não me diz nada. Eu preciso ter um contexto e entender. E aí vai muito além do profissional, ele precisa entender o contexto que está no país, né? A gente estava falando há pouco sobre aplicações financeiras. Eu preciso entender o que está sendo a mudança, o que o governo está fazendo, o que está acontecendo no mundo. Perspectiva futura disso tudo? Disso tudo, para eu entender qual é o impacto do meu negócio, né? Eu vou investir numa coisa aqui que não está atendendo o e-commerce, não está voltado para o mundo da internet, eu tenho que repensar. E o profissional de techs, ele é o profissional de confiança da organização e, como você bem disse, ele é o profissional que pode ali. E tem detalhe, né? Ele pode definir se aquele negócio vai para frente ou não. Perfeitamente. Muitas vezes a gente fica ali com foco nos processos primários, que a gente chama processos primários, é aquele processo que tem uma entrega direta, um envolvimento direto com o cliente. E a gente esquece que tem esses processos secundários, que são os processos tanto de operação como de gestão. Sim. E se eu não fizer um pensamento, já vi muito, e você também, Vinícius, negócios que não se estruturaram bem na área tributária e que quebram em virtude disso, né? Sim, infelizmente a gente tem, falo isso muito, né? Até que no podcast já comentei bastante, que o imposto não é bem visto pela comunidade como um todo. Vou dar um exemplo agora, assim, tava ouvindo o rádio aqui vindo para cá. O presidente estava falando numa entrevista ontem, ele falou, não, a gente tem que ver direito, se precisa cortar mesmo o gasto, se não sei o quê, porque de repente a saída é aumentar a arrecadação. Mas saiu ontem uma matéria de que a arrecadação de maio bateu o recorde de 210 bilhões. Galera, tem dinheiro, é que não tá sabendo manifestar com dinheiro. Então, assim, coloca a culpa no imposto, quer aumentar a arrecadação e que o empresário que vai pagar e o pessoal, todo mundo não entende o viés do imposto. E segundo, quem paga o imposto não é o empresário, ele recolhe. O imposto está no preço do produto e serviço que você está adquirindo. Então, assim, se o governo falar que vai aumentar o imposto para as empresas, o consumidor final, perdoa a expressão, mas que foram as palavras do governo que ele quer defender, o pobre tem que estar pagando esse imposto. Sim. Está pagando imposto no serviço, Então, assim, precisa ter na nossa... assim, quem trabalha com a área tributária precisa cada vez mais desmistificar isso e acabar com esses mitos, porque o tributo é necessário, ponto. Você tem o SUS, tem um monte de coisa que todo mundo elogia, você só tem por causa do tributo. Ponto. Tributo e contribuição. O imposto é contribuição. Então, não tem para onde correr. E aí, a gente voltando um pouquinho assim, do ChatGPT que você comentou, eu acho bem interessante porque ontem a gente apresentou num treinamento, tem um ChatGPT, um AI, que ele faz a apresentação para você. Apresentação de aula, né? Sim. E ele faz isso em coisa de 60 a 70 segundos. Então, por exemplo, tem um texto lá, os tópicos da aula que eu vou dar. Eu coloco lá esse texto, em texto. Ele pergunta quantos slides você quer? As imagens que eu gero, que eu pesquise na internet. Em 60 segundos eu tenho uma apresentação pronta, inclusive com as transições. E se você não quiser ter muito esforço, souber fazer um prompt tipo para o AI, ele faz a pesquisa e te traz o conteúdo para o assunto que você quer dar aula. Olha só, então hoje a gente que dá aula, com a capacidade que a gente tem já de revisar, é muito mais fácil para mim saber montar um prompt, mando para a AI, ela gera essa apresentação, eu valido o texto ali, concordo e já sigo. Coisa que eu faço em 10, 15 minutos, coisa que eu levaria um dia, às vezes, para montar um material de uma aula. Então, é usar a favor, né? Não tem jeito. É usar a favor, né? Mas, mais uma vez, a gente voltando também, né? Recentemente também eu tive num evento e eu cheguei mais cedo e assisti a palestra de uma outra pessoa. E eu vi de cara que a pessoa tinha feito a apresentação numa IA, assim, pelo discurso. Hoje, atuando na academia também, Vinícius, a gente consegue até visualizar quando os Sim. textos também são São de lá. São de lá também.
E aí eu acho que é o grande diferencial e, mais uma vez, agiliza e tem que ser utilizado, como você bem citou. Eu tenho um ganho de um dia e É algo significativo, né? faço ali em 10 minutos, é um ganho muito grande. Mas alguém vai apresentar aquilo. Sim. E eu tenho que ter o discurso muito forte para apresentar aquele conteúdo. Então, mais uma vez, a gente utilizando a tecnologia ao nosso favor, mas, é claro, não esquecendo ali toda a base do que eu tenho que apresentar, que é isso que eu digo, que é a experiência, a expertise que você apresenta num diferencial. Mas pegando o gancho, até entrando no assunto de conformidade, eu que palestro sobre muito esse assunto, falo muito sobre malhas fiscais, e eu muitas vezes, eu fiz uma palestra mais ou menos um mês atrás em Americana, e eu já começo a palestra dizendo, eu não sou funcionária da Receita Federal. E a palestra aqui era sobre cruzamentos de dados da Receita Federal. E eu falo, mas isso não me invalida a minha posição como profissional de tax. Eu tenho, e mais uma vez, você bem colocou, nós temos que entender qual a função do tributo, e isso tem que estar dentro do profissional inserido mesmo no o profissional de tax precisa saber não pode separar, né? Não pode. Na verdade, isso deveria ser, eu tenho uma opinião, Vinícius, isso deveria fazer parte da formação do cidadão. Então, para mim, começa desde a formação do cidadão, dele entender qual o papel dele na sociedade, do tributo e das suas contribuições. O que a gente tem aqui é um desvio em relação à aplicabilidade desse recurso. Que acaba sendo um outro problema que não a destinação efetiva do tributo. Né? É prova, na academia mesmo, a gente tem muitos artigos, pesquisas. Qual é o motivo de muitos sonegadores? Eu não ver a aplicação do meu imposto. Perfeito. Então, a sonegação, os altos índices de sonegação, as pessoas acham que não, nós temos altos índices de sonegação, são relacionados à justificativa. Eu não vejo aplicabilidade, então, se é para o governo administrar, deixa eu aqui correr os riscos, né? E aqui a gente trata de um assunto de conformidade, é sempre doído para falar isso em eventos, com os empresários, quando a gente começa a ver essas mídias, essas divulgações, como você citou, de aumentos de tributos, não há mais condições, né? E aí vou bem no tema que a gente comentou aqui, não tem condições, então o que nós vamos poder trabalhar na conformidade tributária? O fisco, independente de qual o âmbito dele, né, federal, estadual, municipal, ele tem trabalhado em fazer esse processo de fiscalização. Então, como ele não, nos meios ainda, com a reforma estamos discutindo, mas ainda controlado em relação à tributação, ele está avaliando como é que eu melhoro essa fiscalização e evito, claro, uma sonegação. É um aprendizado, Vinícius, muito de conformidade tributária. Eu disse que não é o ideal, mas a gente está aparecendo no processo, nós que somos pais, no processo educativo com os filhos. Sim. No lugar da gente ter feito, olha, você tem que pagar os impostos direitinho desde o começo, e não sendo estimulando, pelo contrário, só tendo estímulos para que efetivamente a gente não contribua, fique buscando formas de sonegar. E esse movimento que tem sido feito, está sendo feito agora do fisco, agora eu vou te penalizar. Eu estou olhando, ele, assim como nós, nas organizações, estamos usando as ferramentas de tecnologia ao nosso favor. E o governo está na frente de todo mundo, eu acho que não. Está na frente de todo mundo, tem uma base de dados gigante. Gente, nós estamos falando de 2006 para cá, especificamente aí só de SPED, a gente tem uma volumetria de dados. A gente começou a ter 250 ECDs entregues em 2008, agora em 2023 a gente teve mais de 1,5 milhão de entregas de declarações. Então, olha a volumetria de dados que a Receita Federal tem. Então, eu costumo dizer, tem dados que a gente mesmo desconhece que temos de informação, e isso faz com que eles fiscalizem muito mais. Então, é triste a gente ver essas notícias, esses noticiários, como você citou, em relação à discussão do governo como melhorar a estratégia, mas a gente sabe que do lado dos fiscos a gente vê um movimento muito forte
em implantação de uma conformidade tributária a partir de uma autorregularização, que isso é menos custoso para o fisco, isso é importante, e que a gente vai sentir isso a cada ano, cada vez mais forte. Sim, essa questão dos dados, assim, é uma coisa importante, né? Comentei isso também ontem na palestra que a gente deu. O fisco, ele não atua todo mundo que faz errado porque ele não tem braço. Porque informação para atuar todo mundo ele já tem. Eu costumo muito brincar, Vinícius, que não é nem que ele não tem braço, é que se ele fizer, nós quebramos o Brasil inteiro. Também é isso. Porque assim, tem todos os dados. Ele sabe as diferenças, ele vê o bloco H que não bate com K e sabe que ali pode ter um risco, um desvio, um ruído, no mínimo de erro de informação. Ele vê que grandes empresas, por exemplo, têm esse problema, e é o ideal, eu não defendo ao contrário, mas tem a pessoa que apura PIS/COFINS e a pessoa que apura ICMS. A base de informação é a mesma, as declarações são diferentes. Chega a ser inadmissível a gente falar isso, mas é a realidade de muitas empresas. Você vai cruzar SPED de contribuições com SPED fiscal, as informações não batem. Então, esse tipo de situação, ela é corriqueira, então o governo tem acesso. Por outro lado, ele também dá ferramentas, tanto o federal, vamos pegar aqui em São Paulo, tem um nos conformes, ele vai lá, eu peguei um cliente esse tempo atrás que ele foi no detalhe, essa nota fiscal aqui, ela tinha, sei lá, R$1.050 de imposto e você tomou crédito de R$1.130. Tem uma diferença aqui de R$80 no seu crédito que você apurou. Então, assim, ele tem a informação, ele tem o dado, e a empresa ela tem que se atentar a fazer o certo, né? Sim, tem as informações estão todas lá disponíveis, e mais uma vez, eu brinco que se quisessem colocar ferramentas e penalizar diretamente, quando a gente vê essas publicações, né? Selecionaram tantos, agora mesmo, recente, 16 mil contribuintes relacionados à gestão de obras, que são as CNOs. Para quem não sabe, o Cadastro Nacional de Obras, você tem uma obra, o Vinícius vai fazer uma obra na casa dele, dependendo do porte, do valor, ele precisa criar lá um Cadastro Nacional de Obras. E o que foi feito? Você imagina 17 mil, mas imagina quantas obras são criadas todos os dias e que as pessoas não sabem, mas elas têm que prestar essa informação dentro do ambiente da Receita, informando todos os valores embutidos naquela obra e também, claro, se tiver os devidos recolhimentos. E ela ali está questionando, eu selecionei 16 mil e estou chamando para conversar esses 16 mil nesse período. Eu falei para você há pouco e reafirmo aqui, né? A gente hoje está aprendendo a conformidade tributária pela dor. A gente poderia ter aprendido isso num processo que vem lá do passado, num processo de formação, que todo mundo deveria contribuir. Mas, como eu falei, outros fatores nos desestimulam, não critico aí, não vou ser aqui um Sandy não ver a culpa, minha culpa dos sonegadores hoje, que efetivamente utilizam-se aí de artifícios para não pagar, mas que é uma função, alguém paga conta. Então, se alguém não está pagando, outro está pagando por eles, e a gente precisa, sim, ter esse olhar. Hoje a gente está aprendendo na dor, que é pagando muito caro nesses processos de malha. Mas a gente tem a facilidade, Vinícius, hoje, né? Na verdade, foi um facilitador vindo pela tecnologia e que muito bem utilizado pelos fiscos, que é os processos de malhas digitais, que é eu poder fazer esse prévio. Ontem mesmo, num grupo que eu estava, rolou uma mensagem dizendo, vocês receberam notificações da ECF, né? Ou seja, com certeza, nessa semana saiu uma série de cartinhas, então olhem o ECAC. Olhem lá. Pode lá dar ciência, o pessoal tem medo de dar ciência nas notificações do ECAC, meu Deus do céu. E não tem mais como a gente correr dessa forma de comunicação. Então, mais uma vez, o que a gente precisa, tanto aí, não posso esquecer, que a gente não pode esquecer, temos pessoas jurídicas, pessoas físicas, e todos os dois aqui temos que estar com esse olhar apurado, né? Que temos a comunicação que está sendo feita diferente, sendo feita por um meio digital, que precisamos acompanhar essas atualizações, porque estamos sendo monitorados. Sim. Essa é a facilidade. E o fisco tem um objetivo de investir ainda muito mais em todos os âmbitos nessas tecnologias, porque, mais uma vez, ele não tem pessoas para desenvolver uma fiscalização. Você que
você é mais novo que eu, mas com certeza lembra, antigamente quando a gente tinha um fiscal, o fiscal vinha para dentro da empresa, solicitava os livros. Hoje não, eu tenho um comunicado no ECAC que aviso para você, ô Vinícius, eu vi lá na sua malha que você não declarou determinada despesa ou não declarou determinado rendimento. Por favor, corrija até determinado dia. É assim o procedimento e faça os devidos recolhimentos de impostos. E é uma nova dinâmica que a Sim. gente tem que estar habituado. Isso vale para as pessoas físicas e para as organizações. É uma coisa importante dizer também, assim, às vezes todo mundo fala, comigo não aconteceu, não vai acontecer, eu sou pequeno, atendo uma empresa pequena e eu tenho vários exemplos de que, gente, o governo não olha isso, obviamente. Ele tem lá aquela olhar especial para os grandes contribuintes, tem lá o comunicado, inclusive anualmente, quem é os grandes contribuintes, mas o processo digital, ele abarca e abocanha todos. Eu já tive, por exemplo, eu comecei minha história empreendedora como escritório de contabilidade, depois desisti e fiquei no tributário. Mas eu tive uma situação em que um MEI, ele estourou o limite de faturamento dele no meio do ano. E a gente, como contador, tem a obrigação, cara, vamos lá, vamos fazer o processo. O empresário não quis. Junho, julho, agosto, batendo o pé, vamos fazer desenquadramento, faz o processo, paga o imposto, tá no meio do ano. Você tá ganhando dinheiro, né? Não quis. Em setembro para outubro, ele fez uma compra gigante, quando a Black Friday. Compra razoavelmente grande. Aconteceu o que em novembro? Ele foi bloqueado no CCC, lá no Cadastro Central do Contribuinte, lá no Rio Grande do Sul. Então ele não podia nem receber mais nota, muito menos emitir nota fiscal. E aí vai acionar quem? O contador. Aí vamos lá nós atrás da informação. E quem bloqueou ele foi um giro da Receita Federal digital que pegou as compras dele, que já superavam o limite de faturamento pelas compras. Bloqueou. Meu amigo, você vai ter que regularizar esse ano e você só vai estar desbloqueado para emitir nota se você se desenquadrar e o desenquadramento é só em janeiro. Então, ou seja, as compras dele que ele fez não podia nem devolver com nota fiscal. Ele não vendeu na Black Friday e ainda acumulou um prejuízo de 3 meses sem trabalhar praticamente, até a regularização para poder se estabilizar. E era um MEI. Então, assim, gente, não tem essa. Se o governo quiser pegar, se ele rodar o sisteminha dele, vai pegar todo mundo. Eu brinco que ninguém está escondido, né? Não está isento disso. Então, o nosso olhar aqui é orientá-los, né? E aí eu falo, você falou de MEI, para quem aqui não utilizou a declaração pré-preenchida, o detalhe que a gente hoje tem numa declaração de pré-preenchida de pessoas físicas, né? Então, temos malhas fiscais também para as pessoas físicas, para as empresas. Temos que estar atento. Aconteceu isso, aconteceu essa operação. Eu falo que eu acompanho até as operações da Receita. Efetivamente, eu fico vendo as notícias. Não é porque eu sou uma pessoa que gosta de sensacionalismo ou de notícias ruins na área tributária, nenhum tipo. Isso é uma forma, e aí eu oriento, eu acho que é importante a gente falar aqui, eu oriento a buscar informação, tá acompanhando. Quem é da área de tax precisa estar com um olhar afiado nesse processo de olhar efetivamente essas informações, porque isso vai te dando um norte. Você vai vendo o colega, porque é igual quem ganha na Mega Sena, é igual quem é fiscalizado, não quer contar para ninguém. Sim. Mas quando você começa a ver essas notícias que estão sendo fiscalizadas nessa operação, uma dica aqui, né, nesse podcast tá tendo fiscalização, tá acompanhando, primeiro ponto, deixa eu olhar para dentro da minha casa. Estão pegando nesse cenário, olha que eu citei agora há pouco, uma fiscalização do Cadastro Nacional de Obras. Nossa, será que as obras aqui da empresa estão sendo olhadas com carinho? Tem cadastro? Tem cadastro? Como é que está esse cadastro? Nossa, eu vi a notícia, então deixa eu correr, vamos chamar aqui um profissional, um consultor, vamos destacar uma pessoa para isso. Olha como essa fiscalização tem sido tão forte, o Vinícius, que tem aparecido uma oportunidade de trabalho que é um profissional de tax voltado para atender as malhas fiscais, porque tem esse grande ponto também, né? Por mais que esteja ali informatizado, há uma dedicação, uma análise, a acurácia do processo, principalmente receitas, Cefaz, tem cada vez sido mais assertivo, mas a gente precisa ter um olhar muito mais apurado, que pode ter ali também uma análise dele errônea, eu tenho um benefício, eu fiz esse processo por um incentivo, e aí você tem que ter uma equipe ali em volta para também argumentar Perfeito. em relação àquele processo. E é um ponto que hoje eu vejo também como falha de profissional, porque
muito profissional não sabe responder uma fiscalização. Na verdade, tem várias falhas, né? Porque a gente vai ver, às vezes vem uma notificação, me entregue tais documentos. Tudo bem que o fisco, quando ele já te tá mandando a informação, é porque ele já viu que tá faltando alguma coisa. Mas algumas vezes, algumas coisas você tem, até tem uma justificativa para aquele processo. E ó, não se sabe juntar o documento, não se sabe argumentar, não se sabe se justificar, não sabe explicar a operação. E o físico, assim, o cara que tá olhando lá, ele não sabe do seu negócio, ele não entende a sua operação. Tem muita coisa que, infelizmente, não tá no preto, no branco na legislação, e você tem que seguir por um caminho, porque é seu negócio. Obviamente, com a reforma tributária, isso tende a diminuir, porque vai abocanhar tudo. É tudo para todo mundo, é tudo igual, em tese. Mas, atualmente, você sabe que tem uma disparidade. Como que você explica, sei lá, algumas operações de conserto? Eu tenho que rodar o Brasil de ponta a ponta fazer uma operação de conserto que eu tô atendendo um cliente lá no Pará, que só o frete aquilo é 30 mil reais. Existe forma de você conseguir não onerar o fisco, fazer uma operação adequada e seguir adiante ali no melhor custo-benefício para a empresa. Só que as pessoas não sabem explicar isso. É. Ou darem base, ou correr atrás de uma base no embasamento. Eu digo que hoje você ter um profissional que conheça de planejamento tributário é um grande diferencial, porque ele vai tanto te ajudar ali num desenho tributário, e mais uma vez a gente já falou disso há pouco, que esse processo tributário ele pode definir muito o negócio. Então, o profissional de tax, ele tem um apoio muito grande, Vinícius. Um diretor agora, no momento de uma reforma tributária, está chamando o profissional de tax para discutir. Nós vamos abrir uma filial lá no Nordeste ou não vamos? Sim. Olha que up que a gente deu aí profissionalmente, eu costumo dizer, deu um upgrade Sem dúvida. mas tem que também correr atrás para estar capacitado para saber argumentar isso e orientar da melhor forma, claro, garantindo ali a menor exposição possível desse cliente nesse processo. E num retorno de acontecer uma situação dessa, hoje, por exemplo, tem escritórios de advocacia tributária, escritórios de contabilidade, que atendam só a parte de contencioso fiscal, só a parte para atender fiscalização, para dar ali um suporte, ou seja, a margem sim, a gente precisa entender muito bem do processo para evitar aí qualquer tipo de questionamento pelo fisco. Sim. E aí, voltando assim, o tema central é conformidade tributária. Vamos começar pelos grandes, depois a gente explica no escritório de contabilidade que são dois viés que a gente eu entendo que são ações diferentes a serem tomadas, mas sou profissional de uma grande empresa, uma grande indústria, uma grande varejo, etc, uma grande empresa. O que eu tenho que fazer para garantir essa conformidade tributária? Porque eu entendo que a entrega, a obrigação acessória, a fiscalização está lá na frente, né? A malha fiscal está lá na frente. Mas eu tenho muita ação aqui na ponta, no início, no start, na origem de tudo, que eu posso tomar de iniciativa para poder garantir essa conformidade. Pois é. Não, a gente tem alguns desafios na conformidade, né? E eu gostei quando você falou da ponta e o final. Eu brinco quando você está lá no fiscal, quando o pessoal já está mandando a entrega da obrigação acessória, tem aquele ditado Inês já está morta, né? Sim. Já foi. Eu não posso simplesmente ali, eu estou tentando arranjar um jeito para mandar aqueles documentos que já foi o percurso. Então, a primeira lição que a gente tem que aprender é que a gente efetivamente tem que ir para a ponta. Né? E quando a gente fala da ponte e fala de legislação tributária, um dos primeiros pontos que a gente tem é que tem que ter o conhecimento. Então, como nós aqui, infelizmente, temos uma atualização tributária tão inconstante, ou seja, nós temos 2 normas publicadas por dia, é até difícil uma pessoa de tax estar acompanhando. Então, e também, além dela estar acompanhando, hoje, nesse caso do exemplo que você disse de grandes organizações, eles requerem aí uma estrutura um pouco até maior, porque hoje é difícil, quando eu vejo algum profissional falando assim, não, eu entendo de ICMS, IPI, PIS, COFINS, CCLL e INSS, eu falo, oi, não tem como. Toma um susto, assim, não existe. Né? É complicado. Então, primeiro ponto é atualização. Então, acho que a atualização está acompanhada e hoje existe ferramentas e cursos e canais, Sim. né? Você começou aí o podcast falando de um canal para atualização. A gente não tem desculpa de não ter a informação. O que muitas vezes a sobrecarga ali de atividades faz com que, e muitas vezes a centralização em poucos profissionais, faz com que isso passe despercebido. Então, no meu ponto de vista, esse é o primeiro ponto a ser trabalhado. O segundo ponto é a gente ter nos focos, né? Então, se hoje eu tenho uma demanda muito grande, PIS, COFINS,
eu tenho o IR, eu tenho o CSLL, que é representante na empresa, são 60% em relação à arrecadação de tributos, IR e CCL juntos. Então, eu tenho que ter um foco nessa obrigação, nessas frentes também, né? Muitas vezes a gente fica ali preocupado com o ICMS, porque a nota está rodando, mas eu tenho outros tributos também muito Incluo nessa pesados. lista, tá? Minha empresa ficou olhando, o último que eu olho é o impacto, já foi, RSSL já foi. Mas realmente tem um valor que fala, dá o que puxa nosso caixa, né? Exatamente, puxa o caixa. Então, esses profissionais, eles precisam estar com o olhar apurado o tempo inteiro, olhando as atualizações, olhando o que impacta o negócio e também, eu costumo dizer, Vinícius, não é só o que impacta negativamente, mas as oportunidades. A gente tem instrução normativa, tem publicações frequentes, que possam sim, claro, trazer ali uma análise no planejamento tributário e um efeito tributário muito grande. Estamos falando agora de recuperação de crédito. Então, são esse olhar. Na minha terceira dica é você ao começar a olhar os processos. Se eu estou, eu ministro aula de auditoria digital também, se eu estou fazendo retificações constantes de REINFA, porque eu tenho notas fiscais de serviço entrando extemporânea, e eu estou tendo muitas retificações dessa obrigação, qual o primeiro ponto que eu tenho? Eu não vou ajustar aqui na documentação, na obrigação acessória. Eu vou entender lá no processo onde isso está errado. Isso pode estar errado porque está sendo feita uma compra descentralizada na empresa, está sendo feito pelo comprador e não estão observando coisas, e aí eu, da área de tax, tenho que ir lá na ponta desse processo, rever esse processo, e aí pode ser que isso gere um investimento em uma solução, uma otimização, um bloqueio de sistema, muitas vezes, nossa, era um campo que poderia ter sido bloqueado para não se utilizar esse código de serviço erroneamente. Então, eu tenho que voltar para casa e começar a estruturar. E, mais uma vez, saímos dessa caixinha que a gente está, muitas vezes, por anos, nós ficamos de, isso aqui é IR, e CSLL, ali é ICMS, não, está todo mundo no mesmo circuito e que a gente precisa conversar isso como um processo importante para dentro da organização e para o resultado da empresa. Sim. Eu acho que você comentou ali da nota fiscal de serviço, eu acho que é um clássico, né? Grandes empresas, você acha que tá tudo redondinho, tá tudo bonitinho, e você vê, às vezes são tantas pessoas cuidando de um único processo que ele se perde. Então, por mais que a empresa coloque, só pode emitir nota fiscal para mim, que nem eu. Tem um cliente que ele só posso emitir até o dia 10 nota de serviço. Até o dia 10. Então, assim, se eu perder a janela do dia 10 eu só vou faturar no outro mês. A maioria, os outros, entre dia 20 e dia 25. Mas mesmo assim, você vai faturando o processo. Você cumpre, você quanto fornecedor cumpre aquele cronograma, tudo. Mas lá dentro da empresa, um recebe a nota, não, mas é porque o outro não aprovou, não, porque ninguém passou e a nota fica parada da mesma maneira e vai ter que retificar a obrigação acessória da mesma maneira. Então, cuidar de processo e ter alguém que é o dono daquele processo para ele cobrar o começo, meio e fim, acho que é importante, né? Eu falo que quando você implanta sistemas, a gente muitas vezes acha que sistema é a solução para tudo. Perfeito. E não é a solução para tudo. A gente tem as pessoas, lembra sempre que temos pessoas, as pessoas são um ponto fundamental ali, que nem se implanta sistema. Eu brinco que tem gente que não quer o sistema, já aconteceu de nem conseguir implantar se aquelas pessoas não estão envolvidas. Mas temos o fator do processo. Então, muitas vezes você está imaginando que aquilo tá acontecendo errado, mas há coisas no processo que precisam ser ajustados, né? As dificuldades, por exemplo, eu estava falando disso ontem mesmo, sobre mapeamentos de processo. Eu implantei muito tempo soluções, Vinícius, e a gente tinha um escopo de implantação de solução, treinamento, capacitação, implantação, configuração, parametrização, os tempos de teste. A gente começava a ter umas 100 horas para fazer o processo de mapeamento, que é o que a gente chama de levantar os processos da organização e depois desenhar esses processos, as melhorias, com a implantação da solução. Como é que um novo processo funcionaria, né? O famoso as is e o to be ali. Sim. E aí, o que aconteceu? Com os anos, eu tenho notado e conversando com alguns colegas que se mantêm nesse mercado de implantação, essas horas foram eliminadas. É o que eu mais, assim, é insano, porque onde eu atuo? Eu atuo, em tese, deveria atuar nesse que a gente chama de assessment, né? Então, vamos Exatamente. olhar, vamos entender, vamos mapear.
Então a gente levanta processos, mapeia gaps, problemas e vamos direcionar o caminho. E onde que eu acabo atuando? Quando não foi feito isso, aí não tinha budget para isso, o meio do caminho começa a travar, não sai do lugar, aí começa o cliente perder dinheiro porque está atrasado o projeto, a consultoria perder dinheiro porque está atrasado o projeto da mesma maneira, então está investindo mais horas ali, e aí alguém levanta a mão, não, então tem que trazer alguém que saiba. Beleza, mas se alguém que saiba já está no meio do caminho para frente, que vai ter que voltar lá atrás do início, que às vezes muita coisa que você já fez, já passou. Custa muito caro isso para as empresas e é incrível que eu fui para um diretor de uma consultoria, falei para ele, ó, uma faz assim, quando você for vender o projeto, coloca a minha hora junto. Você faz ideia do que você vai agregar pro seu cliente? Ele falou, não, mas ele não vai querer pagar o preço. Eu falei, mas ele vai obrigatoriamente pagar o preço lá na frente, mas tem essa falta de visão, né? Corta o budget por causa de preço, mas isso vai custar muito caro. Seja no curto, no médio ou no longo prazo. Vai custar mais caro. A gente estava falando sobre isso agora de reforma, né? Eu discutindo com o Jorge, que você sabe, lá no portal é meu sócio, e a gente buscando empresas para fazer a parte de mapeamento da reforma tributária, né? Poucas empresas estão iniciando esse processo, porque elas entendem que muitas vezes isso é um investimento muito alto na parte da consultoria e as empresas não querem muitas vezes ter um retorno disso. Então, estão se discutindo muito soluções e não são discutidos os processos prévios, né? Tem muita coisa a se corrigir nesse processo hoje de reforma que já pode ser iniciado, como a gente falou recentemente numa live sobre cadastro de fornecedores. Então, produto, cadastro de produto, né? Revindo esses processos que eu já estou costurando. Eu falo que as empresas, elas têm sim sinais de que onde é que precisa ser ajustado. Sim. Se ela não está fazendo, claro, isso tem N motivos, né? Entre eles pode ser a própria demanda de trabalho, mas não pode ser não dar importância para isso, porque isso pode gerar uma fiscalização hoje trabalhista, uma fiscalização na parte de previdenciária, numa organização de médio porte a grande porte, isso pode gerar um impacto tremendo dentro da organização e pode sim quebrar Viabilizar o negócio. Inviabilizar. É complicado. A gente está todo momento conversando com as empresas também. Esses dias eu entrei numa empresa e falei, vamos falar de reforma tributária, tudo. Falou que o seu processo está redondinho, então vamos começar. Não sai nenhuma lei ainda. Não tem nada para promulgar. Quando promulgar, eu vou atrás. Eu falei, gente, eu entendo, é fato, mas primeiro, tô tentando economizar dinheiro, mas quanto que os bons profissionais serão valorizados daqui para frente? Vai disparar o preço. Não tem jeito, vai ter projeto para todo mundo e vai faltar mão de obra. E as empresas não estão enxergando isso, estão olhando só o budget, mas o longo prazo é fatal, assim. E se você rodar, sei lá, roda uma auditoria de um SPED, roda uma auditoria de cruzamento de obrigação acessória, você vai ver o quanto de problema que você tem ali. E a Receita Federal está lá no relatório dela, o que é julgado improcedente? 0,02%. 99,98% ela acertou. Você vai parcelar, você vai pro FIIs, vai para dívida ativa, não importa, vai para judicial, não importa, ela não erra. E as pessoas precisam ter essa visão. Eu costumo dizer, quem quiser trabalhar com a parte de techs e começar a buscar oportunidade na área de consultoria, olha eu aqui dando dicas, né? Mas eu acho que é válido a gente falar, né? Um dos processos começa a fazer auditoria digital dos arquivos, dos SPEDs. Começa a fazer. Lá, ele vai te dar uma série... Aí entra a nossa inteligência fiscal, nosso conhecimento, nossas habilidades desenvolvidas. Isso aqui puxa o quê? Né? Eu estou com um problema no cadastro do Jetim. Eu estou com um problema... Aí eu vou puxar, eu começo a ver que eu tenho um problema de CST, eu tenho um problema de CFOP, e aí ali, olha, a gente aqui dando dicas, né? Ali você vem com a proposta à parte, é o que eu costumo dizer, gente, aquilo ali, você vem com a proposta à parte dizendo assim, olha, eu achei isso aqui na auditoria, mas você está tendo um problema nisso aqui, e nós podemos fazer projetos para cada uma dessas frentes. Exato. Então, a gente ampliar um pouco esse nosso olhar, não assumir isso como um escopo e saber que através da auditoria digital eu consigo ter o pontapé ali de ofertas e oportunidades que a gente não está visualizando. Muitas vezes fica ali no dia a dia de obrigação acessória e se acomoda dizer da dificuldade, né, em efetivamente só entregar a obrigação acessória, esquecendo que tem ali uma série de outras oportunidades. Mas vender isso é difícil, né, Vinícius? Muito, nossa, eu vejo, eu feito isso todo dia.
Esses dias eu fechei um que eu vou fazer pelo sucesso, infelizmente. Vi a oportunidade, a empresa tem problema, vou fazer toda a auditoria e pelas oportunidades que eu encontrar dali dessa auditoria que a gente vai fechar negócio. Às vezes é o jeito que você tem para negociar. E você vê que... E outra, a questão do conhecimento, né? Esses dias eu peguei uns casos, tava conversando com uma profissional minha que tá... A gente tem esse serviço lá dentro, então a gente acaba acompanhando. E aí fui conversar sobre os relatórios de auditoria que ela mandou. E aí, sei lá, vem a auditoria. Porque a auditoria digital, ela cruza A com B. Ela não vai entender circunstância e processo. Então ela apontou, ela cruzou A com B, ela viu lá, ela aponta para mim, ó, a alíquota trimestral do semestre está errada. Você bate o olho na nota fiscal, a alíquota é 4%. Cara, não é a alíquota que está errada, é a CST. A origem daquele cadastro, aquele produto está errado. Então você já tem uma revisão lá, olha só que dica aqui hoje, hein? Já tem uma revisão lá na ponta de cadastro de produto, porque as origens você está tratando de maneira errada. Sim. Mesmo que a tributação esteja certa. Mas é uma auditoria que o fisco vai pegar, ele vai te atuar, porque você mandou a origem 0 com a alíquota de 4, tá errado, acabou. Ele não vai falar, ó, volta lá. Se você não se tentou corrigir esse processo de alguma maneira, ele vai simplesmente autuar pelo erro no documento. Mas é bom, precisa ter essa base, precisa saber enxergar o processo aonde que está o erro. CST CFLP é campeão de auditoria, de problema de auditoria. Não, e a gente está falando de SPET fiscal aqui, FD contribuições, mas hoje, e aí não fazendo propaganda nenhuma, mas fazendo realmente, valorizando, a gente tem muitas ferramentas boas de auditoria digital que fazem essas verificações aqui, né? Um exemplo que esse que o Vinícius deu, e pode te dar um leque de oportunidades para vocês avançarem em desenvolvimento de melhoria, uma nova customização naquele sistema que estava ali, que fazia tempo que você sinalizava, e ganho de otimização, né? E olha como é muito legal, né? Eu falo que quando você vai avançando, aí sim você vai mostrando o diferencial. A gente está aqui falando sobre grandes empresas, né? Como é que eu possa trazer um valor agregado a uma área de tax que muitas organizações consideram como despesa, né? Perfeito. E a gente trazer um valor para aquela área de tax dizendo, olha, eu trouxe isso de resultado, né? Tem receita da área de tax. Tem receita da área de tax. Eu consegui uma recuperação. Sim. Eu tenho receita da área de tax. Vocês no financeiro estão contando com a minha recuperação, né? Então, muitas vezes acham, não, você só fez o que você tinha de abrir. Não, eu estou impactando no resultado inteiro da empresa. E você trazer isso com números, eu brinco dizer, com dados não há o que... Contra fatos, só não há argumentos, né? Exato, eu gosto de dados. Contra dados, contra análise de dados, não há argumentos. Então, você está mostrando ali, olha, a gente definiu que a gente teria... Eu costumo até muito ensinar para os meus alunos. Quer vender um projeto de implantação de uma solução ou de uma otimização para a entrada de notas? Eu quero queria muito que o meu gestor comprasse uma solução para capturar as notas fiscais de serviço. Poxa, faz uma análise, vê quanto de tempo que vocês se dedicaram em retificação das últimas obrigações, em valores. Mostra também quanto você retificou de ICMS e IPI, coloca o valor versus a multa da obrigação acessória, quanto é que vale isso, e coloca isso. É claro, depois que você implantar a solução, é interessante que você faça de novo uma mensuração daquela solução para ver o que ela efetivamente mostrou de resultado. Falo, quando você mostra com dados, você fala, olha, eu retificava tanto disso aqui, eu fazia tanto dessa operação repetitiva, hoje a gente está fazendo uma operação, como você brincou agora, um exemplo há pouco, que demoraria 1 hora de apuração, e eu estou fazendo isso em 10 minutos. Isso é um valor muito agregado na operação e isso mostra um diferencial da área de tax. Falando ainda da questão de um processo, né? Nessa parte que eu dei, eu perguntei para eles, que dia que vocês fecham? Quando vocês têm que entregar o fechamento de vocês? Uma grande empresa. Eles, não, até o 5º dia útil. Falei, vocês estão, parabéns. A gente entregava a área fiscal, 3 empresas em 1 dia e meio. Mas como que vocês fazem isso? Como que pode? Eu falei, então, processo. Validação fiscal, de nota fiscal, é diária, é rotina. E não pode levar o dia inteiro, você tem que ficar ticando nota lá, pega a nota, campo 1, campo 2. Não existe isso. Gente, você tem que ter relatório que te aponte as divergências, você já trata as divergências, já reescritura aquela nota fiscal do mais correto formato possível. Se você fizer isso diariamente, dia 25 você faz um pré-fechamento, garante a conciliação, garante a contabilização, garante esse pré-fechamento, tudo ok. No último dia, na virada do último dia, é só pegar essas últimas notas, garantir a contabilização delas e fechar. Apurou.
E as pessoas às vezes não têm essa viés, sabe? O último dia tem uma pilha de nota para lançar ainda, não foi contabilizado no sistema, tá faltando informação, o fornecedor apareceu solicitando uma nota. É sempre uma confusão por falta de processo, né? Se a gente, eu costumo dizer, você tem que trabalhar essa área fiscal, ela teria que trabalhar nesse momento aí desse fechamento, as exceções, o que não estava ali dentro do desenho do escopo. E eu sou tão fã do mapeamento e de processos, porque eu acho que ele é um ganho para a organização. Assim também como ter tudo isso documentado faz com que você tenha uma segurança daquele processo que está sendo feito e até uma necessidade de uma substituição do profissional, isso ser documentado. Quantas vezes, Vinícius, você chega dentro de uma empresa que alguém saiu e levou tudo, e levou tudo, eu não digo que a pessoa carregou nada, gente, ela carregou o conhecimento daquela organização, ou você tem que se submeter a ficar com um profissional, ou continuar com aquele profissional que não era o que você gostaria, porque efetivamente ele é o único profissional que tem o conhecimento de todo aquele processo. Por uma falha de não termos isso documentado, registrado, criado um processo dentro da organização. Então, a gente está falando aqui de empresas grandes, mas isso também se aplica a escritórios, às empresas talvez de menor porte, que muitas vezes é um para fazer quase tudo ali dentro daquela organização, e você fica, aquele profissional sendo sobrecarregado, mas principalmente aqui o meu alerta são aos empresários, né, de também estar ali na mão de um funcionário dentro da organização, que não é o objetivo e os riscos para a conformidade tributária, que é o assunto aqui. Eu queria comentar, assim, desse impacto para o escritório de contabilidade, porque, assim, as médias pequenas, esses pequenos negócios, eles estão, de fato, com uma pessoa ou nenhuma dentro da organização, né? Às vezes está totalmente terceirizada no escritório de contabilidade, e às vezes eu vejo o escritório de contabilidade muito descentralizado, assim, entre o próprio escritório a informação não corre. Então tem lá fulano, beltrano e ciclano, cada um tem um grupinho de empresas e eles atendem aquelas empresas. Se um deles sair, aquelas empresas já ficaram na mão. Esse é o primeiro ponto de problema. Segundo, eles não discutem processo, eles não discutem melhoria entre si, e eles têm muito dado na mão. Fala, ó, sei lá, eu tenho no supermercado. Cara, deve ter uns 5, 6 supermercados na carteira. Será que não tem algo que ele cruzando as informações, mas não é abrindo informação de uma forma, mas ele internamente? Ó, aqui tem problema aqui, ali tem problema ali. Será que eu não encontro uma saída para ofertar um novo serviço para os 5 mercados e ajudar? Eu vou ajudar eles e eles vão me ajudar, porque eu padronizando alguma coisa também, do meu lado eu ganho performance. Sim. E eu ganho tempo e o cabo ganha dinheiro e entrega o resultado para o cliente. Eu não vejo, aí você que tá mais, acho que você tá um pouco mais inserida no meio do escritório de contabilidade do que eu, tem meia dúzia de escritório de contabilidade muito bem estruturado, tem uma colega que tem um escritório grande estruturado muito bem, mas eu conheço muita gente que o escritório é totalmente estruturado. Esses dias atrás, um colega, que eu já trabalhei com ele no passado, todo me procurou. Pô, Vinícius, você sabe se tem alguma forma de enquadrar no Simples Nacional depois de 3 meses? Porque esqueceram de pedir um enquadramento 3 meses depois, fez a apuração, deu um imposto a pagar, o empresário está pronto nessa altura. Qual que é a alternativa? Vamos fechar a empresa, vamos abrir de novo. Gente, olha que nível que chega os escritórios. Isso me preocupa também, sabe? Não, temos ainda uma série de aprendizados durante a própria pandemia. Eu acho que ela foi um pouco mais... eu brinco que ali foi um processo seletivo. Sim. Já, de seleção, né? Porque quem eram os escritórios que não estavam informatizados, não estavam em cloud, já não estavam no ambiente web, sentiram muito a esse momento que nós passamos agora de pandemia. Ou seja, não está preparado para esse ambiente web de acesso, de controles sistêmicos, de estruturas fora de... Checklist, KPIs, controle. Exatamente. Né? Então, eles foram... Aí, eu brinco que a gente teve ali um primeiro pente fino muito forte em termos de organizações. Tivemos muitas organizações que não permaneceram. E as organizações atuais estão tendo que se atualizar, porque se não se atualizar, tem uma perda muito grande de clientes. A gente tem também uma nova geração dos profissionais que estão vindo com muita tecnologia, com muita alta performance, que atende... eu não quero estar na mão de 100 clientes, não. Sim. Eu quero estar na mão de 200, eu quero estar na mão de 500 clientes, me pagando um valor X, mas eu tenho oferta de serviços. Então, abrindo também a cabeça para parcerias, BPOs, eu não faço a parte da folha, mas eu vou terceirizar.
E aí volta novamente um investimento de tanto entender do teu cliente, entender processos, entender de integrações de soluções, né? Então, muitas vezes eu brinco quando alguém me pergunta, essa solução é boa? Eu digo, primeiro, vamos analisar se ela é boa para você, se ela tem integração com outras soluções, se elas conseguem fazer aí parametrizações e configurações internas que ela se comunique, porque ela precisa comunicar, ela não pode ser um sistema que não se comunica com outras soluções. Sim. E porque hoje está tudo muito integrado, né? Ou tem que ter uma API, ou tem que ter algo integrando aquelas informações a essa nova solução, e ela precisa me trazer automação e alta performance para atender a minha necessidade daquele momento. Boa. E ainda, pra gente caminhar para a fase final aqui, aí eu sei que a conformidade tributária não é para a empresa, mas eu sei que dá muita conversa imposto de renda para pessoa física, né? Então a gente teve até recentemente tem uma ação aí da Polícia Federal aí com as vendas de notas fiscais aí por parte dos médicos. Acharam uma brecha ali de tentar comprar nota fiscal de médico e vender para quem entrega a declaração de imposto de renda. E aí eu vejo, eu parei de fazer porque assim, eu fazia muito, fiz de 2014 até 2022 eu fiz, nós estamos em 24, até 2022 eu fiz. Depois eu parei porque não tem informação, não gera dado. Por exemplo, quando tinha escritório de contabilidade, tinha uma médica, que era minha cliente, e ela ia pro interior, dava recibo pra todo mundo. Chegava aqui, não, faturei quanto? Tanto. Cadê o CPF? Não anotei. Mas deu recibo? Dei. De média, não tinha informação, o cara no imposto de renda dele tinha informação, e depois cai na malha, não tem pra onde correr. Mas olha só a complexidade, porque as pessoas entregam, elas querem a facilidade, quer pagar menos imposto, quer restituir mais, mas não procura fazer o beabá, né? Mas tem a pré-preenchida, não valida a informação, segue de qualquer maneira, ou cai nesses contos do vigário de, vou te fazer, por que você me faz restituir e fulano me faz restituir mais? Tem essas coisas, sabe? O que você enxerga nesse pessoal? Assim, como que a gente se prepara? Como que, quando é de profissional que atende essa galera, se prepara ou faz um trabalho... Que nem eu trabalhei de 2014 a 2022, são bons anos. Então, você tem como fazer um trabalho que aquela pessoa poder entender. Mas eu lembro que eu passava nervoso na pandemia, porque teve aqueles auxílios do governo, e me ligavam, Vinícius, como que eu tiro o dinheiro do governo? Meu camarada, você não vai tirar dinheiro do governo, você vai tomar na cabeça. No ano seguinte começou, o governo levantou a capivara de todo mundo, que você entregava a declaração, vinha lá o boletim para você pagar os 3 mil reais dos auxílios, aí o pessoal saia chorando, mas por quê? Não tem informação, não quadra de informação e não é orientado também, né? Então, assim, nós estamos, mais uma vez, aprendendo pelo contrário, né? Aprendendo Sim, depois pela que já... pela dor, né? Então, assim, vamos começar analisando... Eu faço uma análise do imposto de renda por algumas vertentes e vocês vão entender até por oportunidades também. Em 2015, a Receita fez uma divulgação muito dos programas da Receita. Então, eu que sou filha de contador, eu me lembro que minha mãe falava, em abril você não fala com seu pai, porque seu pai está ali imerso nas declarações. E o meu pai fazia isso, era ali o 13º do contador, era fazer as declarações de imposto de renda e gerava ali um tempo. A partir de 2015, o governo falou, olha, a gente está criando aqui os validadores, você consegue fazer. Foi ali deixando para todo mundo fazer sozinho, Vinícius. E todo mundo se achou no direito de começar a fazer. Achar caro que o contador cobrava. E foi-se embora, e teve muito contador muito triste, porque aquilo ali era uma renda deles. E acabou, não vou pagar 50, 100 reais. O que aconteceu de 2015 para cá? Eles começaram a fazer, e a partir de 2017, uma série de ações dos próprios fiscos na relação de investir em fiscalização, começaram ali a partir de 2017. E essas pessoas também começaram a fazer uma série de outras operações. A gente começou a ter operações de pessoas físicas no mercado financeiro, Sim. Todo mundo fazendo trade, fazendo operação. Os novos negócios, afiliados, comércios no YouTube, comércios, outras operações que não existiam. A gente teve a própria entrada do MEI também, que foi um grande diferencial, que as pessoas muitas vezes se confundem o MEI com uma pessoa física e são pessoas distintas. E todo mundo começou a fazer a sua declaração do seu jeito.
Depois o fisco foi dizendo, ó, tô vendo aqui na DMED do médico que ele não declarou e você está declarando a despesa lá de despesa médica. Quem fez as declarações dos últimos 2 anos, nos últimos 2 anos, vem sentindo, principalmente quem utilizou a pré-preenchida, que é o Futuro Nosso. O Futuro Nosso, gente, assim como também para as empresas, Sim, o sem Rio dúvida. Grande do Sul tem feito já isso, que é o que a gente chama de pré-apuração tributária para pessoa jurídica, para pessoa física, o governo vai fazer o seguinte, ó, eu estou te dizendo que eu já estou vendo isso aqui tudo, os teus rendimentos, os bens, o que que você comprou no cartório, comprou ativo, trocou carro, quem agora tem no Detran faz a troca, vem também na É declaração. automático já. Já está na declaração de imposto de renda. Então, ele vai só te pedir assim, ó, confirma se é isso. Tem algo que eu não coloquei que está aí na sua declaração de imposto de renda. Eu posso dizer que eu editei minimamente a minha declaração de imposto de renda desse ano, porque as informações vieram bem consistentes. Tem ainda falhas, tem, mas estão vindo cada vez informações e evitando que você mande uma informação que não condiz com aquilo. Ou seja, a gente está num processo, o que o FIS está fazendo é a auditoria digital antes de você enviar. E eu brinco com os meus colegas contadores, eu falei assim, nossa, lá no escritório de contabilidade agora está lotando de pessoas físicas que estão voltando, aqueles lá que não queriam pagar 50, 100 reais pela declaração, aquele primo que não queria vir fazer a declaração com você, estão voltando, Vinícius. Estão voltando para dentro dos escritórios, estão voltando para o processo de acompanhamento com um profissional de contabilidade, porque as operações ficaram mais complexas. Há vários tipos de movimentações que uma pessoa física pode fazer. A gente está falando de espólio, a gente está falando de pensão, a gente está falando de uma série de rendimentos que podem vir de diversas formas. Sobre a diversidade de investimentos, né? Porque hoje tem um monte de guru de financeiro na internet. Investe aqui, investe ali. E o pessoal esquece que vai ter que juntar tudo isso na informação lá no final. Então, de ação é um exemplo. Tem gente que compra ação e vende um ano inteiro. Chega na hora da declaração, não sabe se teve prejuízo, se teve lucro, não tem esse controle. Até para a gente entender um novo mercado em relação à declaração de imposto de renda, pessoas físicas, e eu tenho alertado isso, né? Nós vamos ter um grande papel de termos um profissional na área de tributário acompanhando as pessoas físicas. Eu vejo um grande mercado. Aquela tia que tem imóveis que está um tempão ali, ela vai precisar de uma assessoria. Sim. Então, é uma assessoria que precisa ser feita por um profissional capacitado. É o que você comentou. Eu não faço hoje declaração de imposto de renda e tem de muitas pessoas que eu não quero fazer, porque há um custo também. Então, profissionais que entendem de imposto de renda de aplicações precisam estudar e aprofundar seus conhecimentos para ter ali uma melhor declaração daquela informação. Então, olha que interessante, a gente está mudando, inclusive, criando novos profissionais que ali haviam sido, a princípio, uma função assumida pelo escritório e que hoje tem muita gente fazendo essa assessoria, esse acompanhamento com os profissionais, com profissionais especializados. Isso, inclusive, é até uma profissão que existe hoje nos Estados Unidos, porque ele é muito... Os Estados Unidos, a Receita Federal dele é muito severa, então eles têm profissionais que cuidam só de declaração de imposto de renda, ou seja, vamos ter profissionais de contabilidade, de tax só de imposto de renda. Sim. E ao futuro, eu acho que as pessoas precisam ver com isso, né? Se for de 50, 80 reais, 100 reais. Assim, um dos crimes que eu coloquei foi cobrar imposto de renda. Falei, não, é minha hora, é meu conhecimento, meu trabalho. Assim, já faz muito tempo que eu já cobro 150 reais, assim, e era dali pra cima. Por quê? Eu acho que a pessoa precisa entender essa valorização. A gente sabe que quem acompanha num ano a ano ali, que você só repete informação, tá preenchido, é tranquilo, tudo bem. Mas tem esses casos de investimento. Tem casos que a pessoa não juntou os documentos, aí até um bem não informou bem. Tem muita coisa que você precisa. O seu feeling tem que ser necessário. Você olha a vida da pessoa, peraí, cadê a casa? Ela mora numa casa, falou que é dela. Aí você vai atrás de saber, porque depois. Quando tem espólio, então, aí nem se fala, né? Aí o espólio vira um terror pra gente fazer, porque tem aquele que já fazia, tem aquele que não fazia, você tem que ir atrás e explicar por que tem que fazer. Então, tem desafio e tem oportunidade. Acho que você comentou os Estados Unidos literalmente, o cara pingou fora da linha do imposto de renda lá,
ele vai preso. Não tem conversa. Aqui a gente tem essa mania do jeitinho brasileiro. Eu acho que a gente precisa de uma vez por todas acabar com o jeitinho brasileiro. É preto no branco, é 1 mais 1 é igual a 2 para o imposto de renda. Nas empresas, imposto, tem viés, não tem viés. Vai vir reforma tributária, tem que ser preto no branco. Apesar de nossas considerações sobre esse tema, eu acho que tem que sim ter o preto no branco e cada um trabalhando o seu melhor, né? Eu costumo dizer, eu sou uma mulher que sempre olha, eu sou muito otimista, eu olho sempre o copo cheio. Então, eu sempre, quando eu vejo essas situações, alguém vem me lamentar sobre custos, sobre como valores de profissionais de contabilidade, eu falei, é você ampliar o seu olhar e ver nisso qual é a melhor oportunidade. Nossa, a minha melhor expertise, eu sei fazer BPO de faturamento, eu sei fazer BPO financeiro, eu brinco direto com os contadores. Quando eu vou falar sobre BPO, eu falo, você não sabe o que é BPO? Não sei o que é BPO. Eu falei, você faz a nota fiscal, você emite a nota fiscal do seu cliente, aí ele fala, emito. Eu falei, você já está fazendo um BPO, Sim. você está fazendo um processo operacional da empresa que não é o score da contabilidade, não está descrito na atividade que você tem que emitir nota fiscal, e você está assumindo. O que acontece é que alguém agora acordou e falou assim, eu vou cobrar por isso. Sim. Eu vou cobrar por essa nota. Alguém viu uma oportunidade e falou, eu vou cobrar por isso aí, e isso vai ser cobrado. Então, o cliente se preocupa lá com o processo dele de venda, se preocupa todo com o processo de atendimento ao cliente. Não se preocupa não, cliente. Eu emito a nota para você. Eu tenho um custo, eu vou emitir a nota, mas isso vai ser cobrado para você. Assim como do imposto de renda. Eu falo que daqui a pouquinho nós vamos ter contadores especializados em infoprodutos, que já tem isso, hoje profissionais especializados em MEI, até em MEI, né? Esse profissional como um assessor de pessoas físicas, como efetivamente um assessor para compra, aquisição. Olha, eu acompanhei agora essa última declaração, uma série de colegas, compra e venda de imóveis, esquecendo que tem ganho de capital e precisa tributar na hora do ganho de capital. Então, esse tipo de profissional, ele é um profissional para ser um assessor para você, Vinícius. Olha, eu vou te assessorar aí nesse processo de compra. Não é simplesmente só uma advogada olhar o contrato, mas também eu olhar o impacto tributário dentro da minha operação, que, como você bem disse, eu posso achar que eu estou comprando uma ação e estou ganhando, mas no fundo, quando eu termino lá na tributação, eu estou perdendo, né? Exatamente, acho que falta isso, né? Os advogados fizeram isso muito bem, de abocanhar uma boa parcela do que seria contador, e não é, não é errado. Não, eles acharam uma oportunidade que o contador às vezes não enxergou. Que eu falei, eu comecei como escritório de contabilidade, não enxerguei para mim o propósito naquilo, no todo, não enxergava a valorização, não enxergava para mim na minha visão. Falei, cara, eu vou trabalhar para grande, só na área tributária, porque eu domino, eu conheço, ICMS é onde eu nado de braçada, os indiretos ali para mim é a cereja do bolo. E vou por aí. E pra mim me dê bem. Se alguém enxergar que o caminho dele é imposto de renda, maravilha. Se é o BPO, maravilha. Só faça o seu melhor e busque essa valorização que ela vai vir através da sua entrega, do seu resultado. Eu falo que, mais uma vez, a gente tem aí uma série de oportunidades, a gente precisa se identificar o que a gente. Eu sou boa em auditoria, eu sou boa na parte de recuperação de crédito, tem gente que é bom numa análise de dados, em mostrar projeções, uma série de oportunidades. Eu falo, hoje a gente está falando muito de IA, de tecnologias, né? E a gente, né, Vinícius, dois trabalhando muito ligados à tecnologia, a gente fala, é uma área que demanda muitos profissionais e que carece de profissionais que não se preocupe, gente. Eu até hoje não sei programar, eu faço o mínimo possível ali Também de não conhecer, programo. de programação, então não é essa preocupação. Mas são pessoas que têm ali o olhar sistêmico, que pode discutir com a equipe de sistemas, com a equipe de tecnologia, o que é melhor para aquela organização, num olhar mais estratégico, que é o olhar que eles não têm. Então, é essa carência hoje que a gente tem de oportunidade profissional e que eu acho que eu queria aqui finalizar na parte de conformidade tributária, que muitas vezes a gente fica ali reclamando que isso é ruim. Para nós da área tributária, para quem quer trabalhar de forma correta e trabalhar voltada à estratégia e à gestão, é uma ótima oportunidade de mercado. E eu queria aqui finalizar dizendo isso, que
abrace, escolham ali uma vertente, uma frente dessa área de conformidade e agarre essa oportunidade que temos muita coisa importante agora sendo realizada e disponibilizada e as ferramentas tecnológicas só para agregar ainda e agilizar muito mais, para a gente escalonar ainda mais clientes aí, né? Com certeza, assim, eu acho que a gente poderia passar o dia todo aqui conversando. É um assunto que vai longe, tem muita oportunidade. Se o profissional não precisa esperar a empresa pagar um curso, a empresa pagar uma ferramenta, às vezes você mesmo tem ferramenta gratuita, com trial ali de graça, ali você faz, executa, mostra pro seu chefe, mostra pro seu diretor. Olha, estamos com um problema aqui. Então, você consegue cavar oportunidades, né? Acho que, assim, o assunto foi excelente. Queria agradecer novamente. Faça as considerações finais. Deixam aqui um recado ali final ali para os nossos ouvintes aqui. Falar, ó, segue por esse caminho aqui que sem dúvida vai dar certo. Eu acho que a gente teve muito insight, muitas dicas aqui interessantes. Esse bate-papo, Vinícius, a gente veio para falar de conformidade, estava achando que o Vinícius queria falar de DIRB, queria falar. Acabou que o assunto escorreu tanto que a gente nem conseguiu, né? Apareceu a DIRB. Apareceu várias outras obrigações, a gente tem projeto Confia. Gente, eu vou puxar até por essa linha, que a princípio era o que a gente tinha até imaginado em conversar, mas o papo foi tão interessante, acho que foi válido aqui. São outras vertentes em relação à conformidade tributária, mas a gente tem também as ações dos próprios governos, que também é um norte, é um demandante do nosso trabalho, né? Os projetos, como o Vinícius comentou, para quem não conhece, que é de São Paulo, o nosso Conformes é o projeto de conformidade do Estado de São Paulo, mas hoje já foi implantado em mais de 8 estados, ou seja, cada estado tem o seu. Eu sou piauiense, meu sotaque é bem diferente, porque eu estou em São Paulo, então, mas já vim adulta, mas ainda continuo bastante com sotaque. No Piauí tem um programa chamado Programa Legal, então cada estado tem o seu, e isso também é uma forma de conformidade. No âmbito federal, a gente tem um projeto Confia, temos o próprio projeto SPED, ele é um projeto que é um pontapé para a conformidade tributária, e a gente vai ver muito mais ação em relação a essa, tanto para a pessoa física como pessoa jurídica, uma série de oportunidades. Então, se você é escritório quer atender pessoas físicas, tem muita frente para ser atacada. Se você quer atender pessoas jurídicas, você pode trabalhar com a parte de recuperação de crédito, revisão de processo, mapeamento. Tô doida que os profissionais de contabilidade se interessem para a área de mapeamento, porque eu acho que é uma carência de mercado, pessoas que estão dispostas. Não é uma área fácil, porque você tem que ter algumas habilidades, inclusive, eu acho que são mais importantes do que o perfil de conhecimento técnico, que são habilidades comportamentais, de sentir o cliente, de saber como conversar. Eu vou só terminar aqui essa parte de mapeamento que eu gosto bastante e de processo. Eu estava ontem dando uma aula e até explicando, né, que muitas vezes eu vou em algumas empresas e eu pergunto para as pessoas, me conta como é teu processo, e aí os funcionários muitas vezes não querem ficar contando o que é atividade, né, e eu sempre falo, a atividade... eu falo para ele, me conta, porque depois eu vou gerar um relatório para o chefe e eu preciso mostrar que você trabalha bastante, né? Mostrar toda a complexidade de atividades. Então, é um mundo de oportunidades. Você tem que ter jeito, tem que ter habilidades, que a gente chama hoje de soft skills, de ter habilidade de comunicar-se, circular muito bem ali entre a gestão para as áreas, né? Exatamente, entre as áreas, né? Tem um ponto que é independente também do porte da empresa. Faça com o seu cliente sentir que você quer que ele cresça junto com você. Sim. Não está ali, o Vinícius não está ali que é para poder pagar mais imposto. Não, ele está ali para cumprir o que é a legislação, buscar a melhor conformidade tributária, o menor risco para aquela organização, quer que aquela organização cresça, porque se ele crescer, eu tenho uma nova proposta a ser colocada lá, né, Vinícius? Eu não quero nunca ter problemas, eu não sinto valor na burocracia. Pelo contrário, a gente quer o desenvolvimento desse negócio. E essa mudança de perfil tem que partir de nós. Tem uma frase clássica, né? Você precisa ser a mudança que você quer ver. Então, primeira coisa é você começar a trabalhar isso. Olha, o meu cliente precisa me sentir que eu sou o parceiro dele. Ele vai comprar um carro no nome da empresa, ele vai me ligar e vai me perguntar qual é a minha opinião sobre aquilo, o investimento que ele vai fazer e contar que eu estou ali para ser um parceiro dele nesse crescimento.
Que maravilha. A gente tem tanto assunto para falar é que eu falei, né? Confia, a DIB, meu pai do céu, sai uma declaração do nada. Saiu do nada, não sei se você percebeu ou não, mas assim, tem uma medida provisória, tá aqui, tem que declarar, 20 de julho para declarar o ano inteiro. Pega todo mundo, assim, nem software errado vai conseguir ver se tem alguma coisa, não vai dar tempo. Mas é essa a dinâmica da nossa área, né? Não tem jeito, o governo vai ter uma surpresa. Teve no outro episódio, a gente comentou da MP lá, 1227. Então, a todo momento vai ter algo do governo, vai ter algo novo e os profissionais precisam estar atentos. Seja para quem é o escritório que vai atender um cliente, seja uma consultoria que vai atender uma empresa, seja o próprio analista fiscal está lá dentro, eles têm os clientes internos para atender. Às vezes, a sequência do negócio depende de uma área fiscal bem aplanada, né? Não dá para chegar, fazer tudo de qualquer maneira, daqui a pouco chega um alto, só que a gente acaba vendo 5, 6, 10 milhões de reais de alta de infração por erro da área fiscal. Isso não pode acontecer. Não, e aí, Vinícius, só para a gente finalizar, essa a grande diferencial, esse profissional, ele tem que estar atento. Eu escrevi até no LinkedIn, no Instagram, outro dia, falando sobre a MP, dessa MP específica, eu falo que ela está sendo aprendizado para todo mundo. Um é aprendizado para os contribuintes, um aprendizado para as empresas que estão indo nas suas entidades de classe. Eu falo que nada é perdido. Eu sempre gosto de olhar. Foi até para muitas empresas correrem atrás das suas entidades de classe e falar assim, olha, não deixa isso não, que eu tô usando os créditos PIS e COFINS e É meu resultado. É o meu resultado, eu já estava contando com isso, como é que é? Eu nunca vi uma mobilização tão forte da classe contábil, das entidades, para derrubar esse MP, tá? Então, assim, eu acho que tudo tem um significado. A gente está mudando a dinâmica, assim como o governo está mudando a deles, a gente também está acordando para a vida e fala assim, olha, não é assim, a gente precisa também, não vamos andando aí uma coisa que já estava aqui no meu fluxo de caixa, no meu orçamento, e você agora está vindo tirar um direito que já fez. Então, é esse significado. O significado também da gente estar acompanhando, profissional de contabilidade já acompanhava a área de tax, mas está acompanhando a política tão forte, Sim. tão fortemente, porque tem impacto. Quem está lá está decidindo por nós. Nosso trabalho. Exatamente. Então, assim, eu acho que está se mudando essa postura. Eu acho que a minha palavra final está mudando a postura profissional, o posicionamento em relação a isso. Eu sei que muitas vezes não consegue fazer tudo. Sim. Tem muita gente que fala, mas o conselho não fez isso. Gente, não é, mas só da gente estar se movimentando e não tendo só o processo de reação, isso eu já estou muito feliz com as conquistas. Então, acho que essa MP, ela mostrou um significado para mim, particularmente das entidades e das organizações e dos contribuintes, e olha, não faz pressão aí, o meu deputado, né, para que não vai para cima que isso não pode passar, né? E eu acho que isso serve de lição, não aceitar por obrigação essas publicações, exatamente o que a gente precisa é que a gente venha a melhor decisão para nós contribuintes e, com certeza, não está dentro dela aumentar aí os impostos. Sim. Isso sem condições mesmo. Então, precisamos estar atentos a todas as movimentações, porque vem movimentação ali na calada da noite, umas publicações do nada. Sim. Mas isso é mudança de postura e começando por nós mesmos, profissionais. Que bom, que bom. Sem dúvida nenhuma, o pessoal tem muita dica nesse episódio, tem muito insight, tem muita informação para correr. Tem até alguns ensinamentos que ele pode pegar esse trechinho aqui, pega esse pedaço e aplica na minha empresa. Então, de novo, muito obrigado pela participação. Foi um excelente episódio. As portas estarão sempre abertas aqui para todas as novidades. O pessoal, a gente vai deixar o LinkedIn ali da Gislazy, também do SPED Brasil. Ali o Jorge já veio aqui, já gravou conosco. A gente vai deixar nos comentários aqui. Sigam eles, acompanhem eles. Tem o SPED Club lá, que é bem legal. A gente está lá no... às vezes tem tanta mensagem que não consegue acompanhar tudo, mas eu acho bem legal. Sempre a gente troca alguma figurinha ali. Estejam atentos aos nossos episódios também. Curtam, compartilhem aí o que você achar que precisa ouvir essa informação. E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Vitor. Valeu.